Olá, tudo bem? Nosso conteúdo de hoje será sobre saúde emocional. Isso mesmo. E quando nós falamos em saúde emocional, o que nos vem logo ao pensamento são as nossas emoções. Isso mesmo. Quando nós pensamos nas nossas emoções, nós pensamos numa harmonia, num equilíbrio, numa conexão entre o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Isso vale para você, mãe, para você, família e para o seu filho também. Afinal de contas, o seu filho olha para tudo aquilo que você faz e com toda certeza você é o primeiro modelo por excelência para esta criança, que depois irá se tornar um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente, um pré-adulto, um adulto e por aí vai. Portanto, hoje, a primeira dica que eu quero dar sobre saúde emocional é nós, enquanto mães, enquanto família, pensarmos numa educação emocional, numa educação positiva. E este positiva não no sentido de olhar e enxergar flores em tudo. Não, não é isso. Apesar de muitas vezes ou de muitas flores, nem tudo são flores. Porém, a educação positiva é você entender que há poder nas suas palavras, nos seus gestos, na sua postura, na sua conduta, na forma em que você também não somente orienta a criança ou o adolescente, mas principalmente na forma como você age e reage com a sua vida. Vamos pensar assim, dentro desta dica, né, de pensar nesta educação positiva. Educar os seus filhos dessa forma positiva. O que seria então gritar, xingar, bater? Eu pergunto para você, será que isso faz bem? Faz bem para o seu filho? Faz bem para você? Será que isso, qual é o benefício disso? A criança vê, a criança faz. Ponto. Isto é fato. Ou seja, ela vê a mãe gritando, ela faz, ela grita. Ela vê a mãe xingando, ela faz, ela xinga. Ela vê a mãe batendo, ela faz, ela bate. Ou seja, dentro deste processo, aquilo que ela vê, ela faz. Então, pensando numa educação positiva, dentro daquilo que nós podemos positivamente, ainda que firmemente, e ainda que de uma forma com uma postura firme, ainda assim, e com certeza, né, desta forma, podemos dizer que a melhor coisa que os pais podem fazer é serem modelos de comportamento para os seus filhos. Da forma como você se comporta, da forma como você age e reage frente a tudo, frente ao tratamento com ele, frente à forma como você trata as pessoas, como você é no trânsito, como você busca ele na escola, como você quando ele está tomando banho, como é que você conduz isso, a alimentação, enfim, todas as coisas. O seu maior exemplo é o exemplo do comportamento. Ou seja, aquilo que você fizer para o seu filho, ele te imitará. Sempre.
sempre. É muito interessante nós olharmos e pensarmos isso, porque este processo, ele por um tempo, durante um tempo, ele é consciente, porque o ato ou a situação está ali, né, acontecendo, só que ela fica registrada e depois ela se tornará inconsciente. Então, este processo de desenvolvimento, ele passa pelo consciente e este consciente deixa marcas no inconsciente, que lá na frente, depois de muito tempo, por exemplo, depois de uma gritaria ou de xingamentos, enfim, seu filho pode ter uma atitude dessa em outro lugar, com outras pessoas, e você parar e falar assim, mas espera aí, na minha casa ele não vê isso, nós não fazemos isso, nunca fizemos isso, ou então, bom, na minha casa ele não tem esse tipo de exemplos, por exemplo, né? Os pais costumam muito dizer isso. O fato é que os outros ambientes por onde ele andar, né, por onde ele frequentar, por onde ele estiver, também terão influência, com certeza, na vida dele. Mas nada se compara àquilo que a família, aquilo que a mãe, ou aquilo que o pai, ou os pais fazem e representam para uma criança. Então, se você grita, se você briga, se você é bruto, o seu filho tem uma tendência muito grande a isso, né? E do contrário também. Então vamos imaginar se o filho fala, para de... Desculpa, se o pai fala, para de gritar, que eu não tô... Ou seja, ele tá pedindo pro filho parar de gritar, mas ele tá gritando junto, né? A forma como ele conduz, a forma como ele orienta. Então, por exemplo, que tal falar assim para o seu filho? Vamos falar baixinho agora. Talvez se falarmos baixo, não vamos acordar sua irmã ou seu irmão. Ou então faz bem para o nosso ouvido falarmos baixo. Ou seja, os nossos neurônios espelham aquilo que nós falamos, do jeito como nós falamos. E quando você menos perceber, ele está falando assim, baixinho. Do mesmo jeito, também se você gritar. Do mesmo jeito, se você esbravejar. Se você for alguém que tem a flor da pele, por exemplo, uma raiva estampada, um medo ou uma forma mais agressiva de se expressar. O seu filho vai imitar isso. A criança vê, a criança faz, né? Então, procure observar, procure sempre observar o comportamento dos seus filhos. E observe nestes comportamentos aquilo que está sendo reproduzido de você. Isso é falar de uma educação positiva. É você olhar para o seu filho, falar, mas espera aí, deixa eu entender por que ele está agindo dessa forma. Qual é a razão dele estar falando tão alto? Claro, né? Eu não estou, às vezes pode ter algum problema, né? Algum problema físico, estar com alguma coisa. Não estou considerando isto, tá? Eu estou considerando uma referência de postura e de comportamento que os pais têm para com os seus filhos. Ou seja, você é o principal ou a principal fonte de saúde emocional dos seus filhos. E olha só, quantas pessoas dizem, olha, basta umas chineladas, basta colocar de castigo, basta não sei o quê. Ok, eu estou falando aqui de saúde.
Eu não estou falando aqui de castigo. Eu não estou aqui falando de o que seria o contrário de saúde, né? Vamos pensar dessa forma. Eu estou falando de uma saúde emocional, que seria um equilíbrio e uma harmonia entre aquilo que é natural do ser humano. Então, sentir raiva, sentir medo, sentir ciúme, tudo isso é natural, porque são emoções. E essas emoções fazem parte da nossa vida. Porém, quando estas emoções são conduzidas e reconhecidas de uma forma harmoniosa, elas trazem saúde, né? Elas trazem equilíbrio, harmonia e assim por diante, né? Então nós somos mães, né? As mães, os pais, a família, o espaço, o contexto familiar da criança são as principais fontes de saúde emocional. Por isso, imagine você. Não sei se o seu filho, por exemplo, o seu filho, sua filha, dá trabalho para tomar banho, por exemplo, né? Ao invés de você, já falei 10 vezes, já falei uma, já falei duas, ao invés de você gritar, de você mandar ele tomar banho, que tal chegar perto e dizer para ele, se você percebe que ele tem esta dificuldade, né? Existe uma fase da criança e essa fase ela vai, às vezes prorroga, né? Tem um tempo de prorrogação na adolescência, na pré-adolescência e na adolescência, com a questão do banho, né? Quantos resultados positivos já alcançamos, por exemplo, né? Quando a mãe, sabendo disso, compreendendo isso, ela diz para o filho ou para a filha: olha, eu preparei um banho muito especial para você. Vai lá no banheiro e veja a surpresa que eu deixei para você. Pronto. E essa surpresa, ela vai exatamente desse olhar, dessa visão, desta mudança de olhar positivamente em relação ao seu filho. Então, de repente, ir lá no banheiro e deixar uma cartinha de amor colocada num lugar visível, não sei, dependendo da idade dele, se for pequeno, né? Hoje a gente tem tantos recursos que podem ser usados, né, para deixar dentro do banheiro, tem uns lápis, né, umas canetinhas que podem ser escritos na parede, depois eles saem com água. Eu não sei. O que eu sei é que você pode usar disto, que de repente você pode falar, não, mas e aí, como é que eu vou estar colocando limite no meu filho? Quem disse para você que gritar com seu filho, mandar, forçar, gritando para ele ir tomar banho é colocar limite? Quem disse que xingar, esbravejar, né, para ele dormir, para ele deixar o celular, quem disse que isso é colocar limite? De uma coisa tenha certeza, mamãe, quanto mais você fala, menos eles aprendem. Quanto menos você fala, mais eles aprendem. Porque a criança vê, a criança faz. Então, quanto mais eu preciso dizer a mesma coisa, menos, entenda isso. E aí vai a mega dica do vídeo de hoje, do conteúdo de hoje. Quanto menos você falar, mais significa que esta saúde emocional está sendo construída e está poderosa, digamos assim, no seu filho.
Quando nós olhamos para uma criança e vemos uma criança ou acuada, ou teimosa, ou desafiadora, não tenha dúvida alguma que eu tenho do lado de cá pais que por alguma razão ou de alguma forma mantém esta estrutura, este padrão, por mais que eles reclamem, por mais que eles não aguentem, por mais que eles digam, né, que não sabem mais o que fazer, por exemplo, por mais que isso aconteça, por mais, não tenha dúvida, isso está vindo, isto veio e isto continua vindo por parte daqueles que educam esta criança, né? Nós, enquanto modelos, enquanto exemplo destas crianças ou desses adolescentes, dos nossos filhos, nós precisamos com muita frequência, entender aquilo que está funcionando e está sendo muito legal, aquilo que não está mais funcionando, já até funcionou, mas não está mais funcionando, e aquilo que nada, não funciona nada, é zero, não tem efeito bom, né? Não tem nada de positivo. E isso é você olhar e educar positivamente, é você ter a consciência de que você, primeiro, não sabe tudo e nunca na vida saberá. Não é você, é qualquer ser humano. Nós nunca não sabemos tudo e nunca saberemos. Então, a primeira coisa é entender isso. A segunda, nós podemos errar, podemos, por mais que a gente não queira, mas nós podemos errar. Quantos de nós fomos educados no grito, no xingamento, na brutalidade? E hoje nós olhamos e dizemos assim, olha, eu virei gente. Eu virei gente, eu não sou bandido, eu isso, eu aquilo outro. Nós vivemos primeiro num outro tempo, numa outra época, num outro contexto, não é? E talvez se tivesse funcionado tanto assim, talvez nós tivéssemos hoje uma flexibilidade maior, uma postura, no mínimo, um pouco mais reflexiva frente a esta saúde emocional. Eu não tenho dúvida alguma que hoje, século 21, aquilo que mais pesa, aquilo que mais tem importância, aquilo que mais faz a diferença no processo de educação dos nossos filhos é, sem dúvida alguma, a saúde emocional. E esta saúde emocional, né, só será alcançada, construída, estruturada, harmonizada, à medida em que nós formos capazes de pensarmos, de repensarmos, de refletirmos e de entendermos que precisamos fazer muito mais do que falar. Talvez aí você agora esteja aí pensando, né? Talvez esteja refletindo o quanto ou quantas vezes você já disse para o seu filho: eu já te falei mais de 10 vezes para você não fazer isso. Eu já te falei mais de 10 vezes para você ir tomar banho. Eu já falei mais de 10 vezes para você não andar com fulano de tal. Eu já falei não sei quantas vezes para você ir estudar. Eu já falei para você não ficar assistindo TV até tarde. Já falei para você vir almoçar, já estamos na mesa esperando. Quantas vezes nós falamos e nem vemos o que nós falamos?
porque ainda achamos que tende a haver um efeito positivo nisso. Caso não haja, que no caso não está acontecendo, quando nós chegamos a este ponto, né? Nós entendemos que o fracasso desta falta de compreensão não é nossa, mas é dele, ou dela, ou deles. Que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Nós estamos colocando o almoço na mesa, nós estamos deixando a cama pronta para eles dormirem, estamos deixando as roupas lavadas, estamos pagando a escola, ou levando a escola, ou comprando material, e nós então achamos que é somente isso. Eu quero te dizer, mãe, quero te dizer, família, que as crianças aprendem o que você faz e não o que você fala. Então, se você fala 10 vezes, talvez o que você precisa ajustar não é falar 11 vezes, mas é fazer mais. Parar de falar e fazer. Fazer aquilo que você está pedindo que ele faça. Ana, mas poxa vida, eu dou exemplo, eu sou aberta ao diálogo, eu sempre me coloco à disposição, mas não há meios. Há meios, sim. Claro que há. Vamos pro pensar positivamente, e este positivamente não significa de forma alguma não entender que há uma dificuldade, que educar é difícil, que educar não é fácil. Claro que não. E não é fácil agora. Nunca foi fácil, desde sempre. Desde o início da nossa humanidade, desta humanidade, nunca foi fácil. E nunca será fácil. Afinal de contas, nós estamos lidando com pessoas que pensam, pessoas que sentem, que agem. E nada disso é tão simples, aliás, não é nada simples, e é bem complexo, vamos dizer assim. Então, quando nós olhamos, quando nós pensamos nisto que eu acabei de te dizer, né? As crianças aprendem o que você faz e não o que você fala, o que você faz no seu dia a dia, naquilo que você orienta, naquilo que você, enfim, naquilo que você representa enquanto educadora mãe, enquanto família, enquanto amor. Amor nas palavras, amor no olhar, amor nos gestos. E é um amor, dizer amor não significa você ser cuti, cuti, cuti. Não. Eu posso ser firme amando e devo ser, como eu também devo acolher quando for preciso. Não é? O principal responsável pela saúde emocional das crianças, do seu filho, é você. É a sua família, é a mãe, é o pai. Os pais são os principais, aqueles que educam de fato, né? Aqueles que estão dentro, né, do contexto, porque uma criança, ela precisa de ser cuidada, ela precisa de ser olhada, ela precisa de ser tocada, ela precisa ser abraçada. Se você talvez não consiga fazer isso, e se isso fica apenas por conta das palavras, do fazer, do vai, agora, já falei, não, onde é que fica esta saúde emocional do seu filho, da sua filha? Em que momento esse afago está acontecendo? Uma criança que não é
que não é abraçada, que não é olhada. Tudo que a criança precisa, tudo, 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 exatamente tudo. Muito mais, inclusive, do que a comida, do que o banho, do que qualquer outra coisa. Muito mais é o afago, é o afeto. Essa saúde emocional, ela está literalmente condenada para esta resposta emocional. Eu estou falando de uma saúde que precisa de um alimento, né? E este alimento é essa resposta emocional, que é o abraço, que é o cuidado. Sabe quando a criança está pedindo pelo amor de Deus, ela quer que você diga sim para algo e você diz não. E ela chora, ela fica brava e vai para o quarto e fica emburrada. Ainda assim, apesar disto, não tenha dúvida, não tenha dúvida, se isto foi feito de uma forma amorosa, não tenha dúvida que isto é ingrediente para que ela tenha saúde emocional. Muito mais você pode afagar, no sentido de cuidar, de alimentá-la emocionalmente com um não, do que com um sim, que é o que ela quer naquele momento, entre aspas, né? Para se ver, por exemplo, livre de explicações, de choro e assim por diante. Ou seja, ela quer ser vista. Ela quer ser vista, ainda que para ser vista, ela muitas vezes precisa te desafiar, né? E você às vezes acaba caindo nesta cilada e acaba potencializando esta falta de saúde emocional, vamos dizer assim. Fica potencializando o contrário de saúde, é a doença, né? A doença emocional. E quando a gente fala em saúde, eu falo no equilíbrio. Quando eu falo em doença, eu falo no desequilíbrio, né? Nunca se viu tantos casos, tantas crianças com problemas de ansiedade, síndromes do pânico, e uma série de transtornos relacionados à parte da saúde emocional, né? E esta parte que está 100% sob a responsabilidade dos pais, né? Então, tanto não somente a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, mas também o sobrepeso, né? Os distúrbios alimentares, né? Esta compulsividade em ter. O que será isso? Se não o contrário, o contraste da saúde emocional. Então, se a saúde emocional é ser cuidada, ser olhada, entender que ela precisa, o que ela precisa através daquilo que a mãe diz, que a mãe faz, muito mais faz do que diz, né? Mas principalmente faz, não tenham dúvidas disso. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado para tudo isso e com tudo isso, né? Nós estamos muito mais, estão aí, né, as pesquisas para quem desejar ver, para quem desejar se aprofundar, né? Eu estou aqui falando de saúde mental, de uma educação positiva, para não ressaltar e não trazer aqui dados tão alarmantes que são a maioria, né, dos casos de crianças tomando medicações de tarjas pretas já
muito pequenas, né? Tendo que tomar remédios para se concentrarem, tomar remédios para controlar a compulsão alimentar, tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar. Oh, será? Ou seja, a criança vê, a criança faz. Seja você um bom exemplo para que a criança seja e faça aquilo que ela vê em você, tá bom? Beijo no coração e até o próximo conteúdo.